E aí, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje, meu querido, hoje eu não vim gravar a prova do País 3, não vim. Hoje eu vim gravar a prova do País 1, mas eu tive um problema técnico no meu vídeo que eu tava gravando lá do País 3, gravei tudo bonitinho, postei, funcionando e tal, até que eu percebi que um dos vídeos não tinha áudio. Um dos vídeos não tinha áudio, que é o vídeo de eletromagnetismo, né? Então quer dizer que é a terceira vez que eu vou gravar esse vídeo, porque tinha dado problema na primeira vez, deu problema na segunda, o teu professor teve a inteligência de não verificar para ver se deu tudo certo, né? E aí, no final das contas, eu falava e não saía áudio, mas a vinheta tinha áudio, mas minha voz não tinha áudio. Eu devo ter apertado o botão na mesa controladora, ou sei lá, o microfone aqui não estava conectado corretamente. No final das contas, ficou sem áudio, eu me lasquei, vou gravar de novo. Terceira vez que eu vou gravar essa bendita aula. Vamos lá, não tem problema. O que importa é sair, não é? Garinha, vamos fazer então 3 questões de eletromagnetismo? Questões que não foram difíceis, questões que se você souber os conceitos básicos, os princípios basilares do eletromagnetismo, eu tenho certeza que você desenrola legal essas questões, beleza? 2023, os alunos que fizeram parte de 2023 foram agraciados com essas questões, porque elas foram bem tranquilas de se resolver. E ó, na sua prova também vai ter essas questões fáceis. A galera vai pular as questões de física, mas você vai fazer. Por quê? Porque você vai ter inteligência de, na hora da prova, encontrar essas questões fáceis e marcar essas questões fáceis, né? Muita gente pula toda a prova de física e você não vai fazer isso, não é isso? Você vai ficar na frente da maioria. Mas, meus queridos, não pode esquecer. Tu não pode esquecer de fazer o quê? Sentar o dedo no like se você gostar, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha com teus amigos, meu querido. Me dá uma força aí, eu tenho certeza que tem algum colega teu que também tá estudando pro Paz. Então vamos embora, vamos embora. Ó, você lembra que eu falei nos últimos vídeos? Que se tu tirar uma fotinho, ó, me marcar no Instagram, a tua chance de passar, a tua chance de aprovação aumenta 300%. Isso é praga de professor e praga de professor pega. Se tu me marcar, tu vai ser aprovado na UNB. Não vai ter jeito, entendeu? Então, vambora. Solta a vinheta. Galerinha, dá uma olhada aí na questão. A origem do magnetismo terrestre é cercada de incógnitas, porém se sabe que o eixo magnético da Terra não coincide com seu eixo geográfico, o eixo de rotação em torno de si. A declinação magnética é o ângulo que a agulha de uma bússola, sob a influência predominante do magnetismo terrestre, faz em relação ao eixo geográfico local, linha imaginária, que liga o ponto cardeal sul com o ponto cardeal norte. Quando a declinação da bússola ocorre no sentido dos ponteiros do relógio, o desvio é positivo para o leste. Em relação ao norte, quando a declinação é contrária, o desvio é negativo. Atualmente, em Brasília, a declinação magnética é de menos 22,4 graus. Considerando o texto precedente, as pegas julga os itens. E, antes de julgar os itens, vamos entender o que ele disse no texto? Então, dá uma olhada aí. Aqui nós temos essa ilustração, né? Essa ilustração que ilustra. Óbvio, né, professor? Não poderia ser diferente. Pois é, essa ilustração que ilustra, meus queridos, ela está ilustrando o quê, professor? Que de acho ela está ilustrando? Pois então, essa ilustração ela está nos dando o campo magnético terrestre. E para você entender bem essa ilustração, você tem que olhar para a Terra e imaginar que a Terra ela é o ímã, porque no final das contas a gente pode simplificar a Terra, né, para como se ela fosse um ímã em forma de barra. Esse ímã em forma de barra que tem polo norte e que tem polo sul, beleza? Então a Terra ela é assim, um ímã em forma de barra. Esse ímã tem essas linhas de campo que saem do norte e entram no sul, né? Que essa é o sentido das linhas de campo, né? E o que acontece, galerinha? Se você verificar aí nesse desenho, o que você vai perceber? Ó, subir um pouquinho aqui. Você vai perceber o seguinte, que tem polo norte, tem polo sul, só que um deles é geográfico, outro deles é magnético, né? Tem, na verdade, 2 polos sul, 2 polos norte aí, pois é, esquisito, né? Mas é assim, galerinha. O que acontece? Logo no início, o que a gente consegue bater o olho aí e perceber é que o polo geográfico, polo norte geográfico, que a gente está acostumado, né? É o polo norte. Toda vez que fala polo norte, você está falando do polo norte geográfico, tá bom? E aqui o nosso polo sul geográfico são basicamente a nossa referência, né?
em termos de direção. A nossa bússola sempre aponta para o norte geográfico, ok? Então, se eu colocar, inclusive, aqui, ó, uma bússola. Putz, peraí. Eu não lembro se é assim. Não, não é assim. Peraí, galerinha. Eu tenho uma bússola aqui, ó. Se eu pegar essa bússola aqui. Deixa eu dar uma copiada nela aqui. Ô, diacho! Ah, tá querendo me sacanear, é? Pera aí. Dou-lhe uma taca. Ah, escolar. Agora foi, tio. Ó, se eu colocar minha bússola aqui, ela com certeza vai apontar para onde, professor? Ela vai apontar para o Polo Norte. Polo Norte, professor. Sim, ela vai apontar para o Polo Norte. Professor, mas peraí. Eu aprendi que norte com norte é repulsão magnética. E é verdade, norte com norte é repulsão magnética. Você está perfeitamente certo. Só que o que acontece, galerinha? A nossa bússola, ela aponta de fato para o norte, né? Na direção norte-sul, ela tá apontando para o norte. Sempre aponta para o norte a bússola? Sempre aponta para o norte, é verdade isso. Só que o que você tem que pensar, galerinha? É que, na verdade, a Terra, ela é como se fosse um ímã. E aonde é norte geográfico, se você perceber, na verdade, é o polo sul magnético. Uai, professor, polo sul magnético? É, porque ele é norte geográfico. Pensa, é da geografia, é para se localizar, chamam de norte, tá? Norte. Mas, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista físico, se o norte da bússola aponta para cá, é porque deve ter um sul para atrair ele, porque é o sul que atrai o norte da bússola. Então, aonde é polo norte geográfico, tá atraindo o norte da bússola, é porque na verdade aqui não é polo norte, é polo sul, só que é polo sul magnético. Então, aonde é o polo norte geográfico, do ponto de vista físico, na verdade é polo sul, só que é polo sul magnético. Então a gente distingue o que é norte do ponto de vista geográfico, né, para cartografia, para geolocalização e coisa e tal, né, de magnetismo, né, de eletromagnetismo, porque isso para eles não interessa muito, né? O que interessa é para física. Garinha, então o polo sul magnético da Terra atrai o polo norte magnético da bússola, por isso que a bússola se orienta dessa forma, beleza? E o polo sul da bússola é atraído pelo polo norte, né? Polo sul é atraído pelo polo norte magnético da Terra. Bacana? Então, é mais ou menos assim que ficam orientados, né? Orientados os nossos eixos geográficos e magnéticos. Perceba ainda, galerinha, que existe uma certa diferença na direção aqui, ó. Deixa eu pintar aqui, ó. Aqui está a direção do eixo geográfico e aqui está a direção do eixo magnético, beleza? Deixa eu botar aqui, deixa eu esticar ele até lá embaixo. Deixa eu esticar esse aqui também até lá embaixo. Espera aí. O que eu quero que você perceba é que existe uma certa abertura entre eles, né? Uma inclinação entre eles. E esse ângulo aí, né, a gente chama, né, essa diferença, né, angular aí, né, essa abertura, a gente chama de declinação magnética. Então, eles não estão perfeitamente alinhados. Isso quer dizer o quê, professor? Bom, isso quer dizer o seguinte, que se você estiver lá no Polo Norte geográfico, em cima do Polo Norte geográfico, a tua bússola, ela fica apontando tortinha ali, ó. Tortinha. Por quê? Porque você não está no norte, na real, né? Ali nem é norte, na verdade ali é sul. Só que, aliás, não é o sul, mas está próximo do sul. Próximo do sul o quê? Sul magnético, e por isso que a tua bússola fica apontando, ó, né? Pro ladinho ali, apontando pro sul. Por quê? Porque eles estão levemente defasados, beleza? Tem essa aberturinha, tem essa diferença de distância. Então, ó, se tu tiver bem aqui, meu querido, a tua bússola, ela vai apontar é para cá. Ela vai apontar para o ladinho aqui. Ela vai apontar para o polo sul, beleza? Por quê? Porque o norte da tua bússola é atraído pelo sul magnético da Terra. Bacana? Então tem esse detalhe aí. Mas na prática, professor, na prática, galerinha, a gente fala que a bússola aponta sempre para o norte, tá tudo certo e não tem nenhum problema. Tá? Mas é bom fazer essa observação que existe essa diferença, né? Essa leve diferença de posição entre polo norte geográfico e polo sul magnético. Bacana? É,
Então, foi sobre isso que ele colocou aí. Então, ele coloca aí, né, que Brasília também tem uma declinação magnética aí de menos 22,4 graus, beleza? E aí, ele pergunta no item 104, né? E pelo que eu tô vendo, nada tem a ver com o que eu acabei de falar, tá? O texto foi para contextualizar, na 104 você não vai precisar disso. Mas olha só, na 104 ele diz: as partículas carregadas vindas do Sol, que se aproximam perpendicularmente à superfície da Terra, na altura da linha do Equador, não sofrem desvio. Então, as partículas que vêm do Sol atingem a Terra perpendicularmente, fazendo 90 graus, portanto, né? E está atingindo na altura do Equador. Então, imagina que está passando por cima do Equador e ainda bate perpendicular à Terra. Ele está falando, não, essas partículas não vão sofrer desvio, não. Bom, galerinha, o que a gente sabe? Bateu o olho aí, tu já tem que conseguir, identificar qual é o conteúdo da física que está sendo abordado aí. É importante. Pessoal, é magnetismo, beleza. E o que está sendo abordado dentro do magnetismo, do eletromagnetismo aí? Galerinha, bom, professor, força magnética. Beleza, força magnética. A força magnética é que consegue desviar as partículas carregadas. É verdade, força magnética. E dentro de força magnética é o que isso aí? Lançamento de partículas em um campo magnético uniforme. Professor, mas tem que saber tudo isso? Cara, ajuda. Professor, mas saber o nome das coisas ajuda em quê? Cara, ajuda a você conseguir identificar quais são os possíveis questionamentos que a questão está fazendo sobre, né? E até onde isso vai e com que esse assunto se liga, quais são os possíveis links que eu consigo fazer dentro desse assunto. Cara, isso ajuda demais. Eu melhorei muito na física depois que eu consegui identificar qual era o conteúdo que estava sendo abordado de fato naquele item e quais eram, né, os assuntos correlatos ali que poderiam ser abordados e aplicados naquela situação, beleza? Então, isso ajuda bastante, tá? 104, portanto, galerinha, vamos passar aqui ó, o slide para você entender o que está acontecendo. Olha só, galerinha. Se você estudou força magnética, você aprendeu essa equação aqui, ó. Você aprendeu essa equação aqui, que a força magnética é o produto do módulo da carga pelo módulo da velocidade, pelo módulo do campo magnético ou do, né, vetor indução, embora na física exista assim certa diferença entre vetor campo e vetor indução, para o ensino médio a gente vai considerar como eles fossem sinônimos, tá bom? O que acontece, galerinha? Essa equação aí, ela calcula a força magnética. Para ter força magnética, né, atuando sobre uma partícula carregada, a partícula precisa ter carga. Se ela não tiver carga, ela não sofre força magnética, beleza? A partícula, ela precisa ter velocidade. Se não tiver velocidade, não tem força magnética. E ela precisa estar submetida a um campo magnético externo. Se não tiver campo magnético externo, não sofre, né? Força magnética. E é necessário um determinado ângulo entre a velocidade e o campo, beleza? Então, aquele ângulo é entre velocidade e campo magnético, beleza? Galerinha, essa situação, o que acontece? Eu só não vou ter força magnética quando? Quando isso aí zerar. Considerando que existe carga, que existe velocidade e que existe campo magnético atuando, seria o campo da Terra atuando na partícula, tá? A velocidade que a partícula entra aí, né, no campo magnético da Terra e que a carga que a própria partícula possui. Tudo isso, se tem um valor para cada um deles, se todos eles de fato existem, garinha, só tem uma forma da força magnética não ser capaz de desviar essas partículas. Só tem um jeito. Se esse carinha aqui, o seno de θ, for zero. Se o seno de θ zerar, aí toda essa continha zera. Peraí, deixa eu fazer assim. Se o seno de θ zerar, aí toda essa continha zera. Aí a força magnética, se ela zera, nessa situação, eu digo que não há desvio. Beleza? Não há desvio. Então ela precisa zerar, né, professor? Pois é. Bom, e como que ela pode zerar, professor? Bom, como que esse seno pode dar zero? Qual ângulo que o seno dele dá zero? Ué, professor, o seno de zero, né? Seno de zero é zero, né?
Pois é. Ou seja, não há desvio quando eu tiver o seno de 0 graus, né? Então, ele tem que ser 0 graus, o θ, né, professor? Se o θ for 0 graus, por exemplo, não vai ter desvio. Ou seja, eu estou diante de um lançamento de partícula paralelo. A partícula ela foi lançada paralelamente ao campo magnético. Se o campo magnético está nessa direção, a partícula é lançada nessa mesma direção. Aí ela não sofre, né, desvio. Inclusive, ela anda em movimento retilíneo uniforme, né? Considerando que sob essa partícula só poderia atuar a força magnética, como não existe força magnética, não tem força resultante, portanto, atuando, ela permaneceria em movimento retilíneo uniforme, beleza? Agora, se essa partícula é lançada fazendo 90 graus com o campo magnético, aí ela anda em movimento circular uniforme, olha que coisa. E se ela for lançada de maneira oblíqua ao campo, galerinha, aí sabe o que acontece? Ela anda num movimento espiralado, um movimento de espiral, né? Tipo o espiral do teu caderno, da tua apostila. Pois é, o movimento que a gente dá o nome de helicoidal. É um movimento circular junto com o movimento retilíneo. Se você combina os dois, ele faz tipo o movimento da hélice de um avião, né? Enquanto o avião voa, a hélice gira em movimento circular e também, né, se movimenta para frente junto com o avião. Então, esse movimento tem um nome, movimento helicoidal, beleza? Mas o que eu preciso que você lembre? Que para não ter desvio, a inclinação tem que ser de 0 graus entre a velocidade e o campo. Vamos verificar se isso acontece? Olha só, galerinha. Ele propõe que essa partícula ela atinge a Terra perpendicularmente na altura da linha do Equador. Então, imagina que essa linha que eu estou desenhando seria justamente a linha que representa a trajetória da partícula, beleza? Aí aqui eu vou desenhar a minha partícula. Opa, peraí. Aqui eu vou desenhar a minha partícula. A partícula está se, né, movimentando de maneira tal que quando ela incide aqui, ela faz 90 graus com a superfície da Terra e aqui seria né, a indicação da direção da velocidade dela, né? Direção do movimento. E se você olhar aqui, galerinha, neste ponto aqui, repara que o vetor campo magnético, ó, ele é tangente às linhas de campo, tá? Então, como ele é tangente às linhas de campo, olha como é que fica a orientação dele em cada um desses pontinhos que eu estou colocando aí na tela, tá vendo? Ó, o vetor campo magnético, ele é sempre tangente, né? Ele é sempre tangente às linhas de campo, beleza? Então, estou desenhando vários pontinhos indicando a direção do campo magnético. Como que seria, portanto, professor, o campo magnético aqui? Bom, o campo magnético aqui seria nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui seria o campo B. Show de bola? O que você percebe aí? Professor, eu consigo perceber claramente que existe um ângulo θ entre a velocidade e o campo, e esse ângulo não é zero. Bom, se esse ângulo não é zero, eu posso concluir então, professor, que como esse ângulo, ele é, por exemplo, está entre 90 e zero, então com certeza vai existir um valor para o seno, e se existe um valor para o seno, não vai zerar aquela equação. E se aquela equação não zera, vai ter força magnética, e se tiver força magnética, vai ter desvio. Ou seja, conclusão, vai ter desvio. Beleza? O item, portanto, é gabaritado como errado, porque ele fala que não sofre desvio. Sofre desvio, sim. Ok? Ah, chegou na altura do Equador. Inclusive, na altura do Equador ele vai sofrer desvio, tá? Talvez em outra direção, em outro lugar, em outra posição, não. Mas no Equador vai sofrer desvio, ok? Então, item de número 105. Em Brasília, uma agulha de ferro imantada flutuando livremente na superfície de água parada aponta na direção norte-sul geográfico. Ó, galerinha, se ele não tivesse dado o texto, aí tu botava certo. Que na prática é mais ou menos isso, né? A agulha da bússola, que é a agulha de ferro imantada, é a agulha da bússola, tá? No lugar de estar lá dentro da bússola, ele colocou em cima da água, né, para se mover livremente. E ela, se ela pode se mover livremente, vai apontar na direção norte-sul geográfico.
Na prática é isso. Na prática, a bússola aponta na direção norte-sul, né? Assim, né? Grosseiramente falando, beleza? Agora, se a gente for cuidadoso, se a gente pensar na declinação magnética, se a gente pensar que o eixo geográfico e o eixo magnético não estão superpostos, que eles estão ligeiramente afastados, aí a conversa muda. Então, se não houvesse esse texto, se você colocasse como certo, cara, você não estaria 100% errado, não, tá? Talvez até desse para tentar um recurso. Mas olha só, tem um texto, e o texto está dizendo para gente que Brasília tem uma declinação de menos 22,4 graus. Ou seja, não, ele não vai apontar na direção norte-sul. Geográfico, pelo menos não. Ele vai apontar na direção norte-sul, magnético. Como eles são levemente afastados, então ele não vai estar apontando na direção certinho, né? Ó, se eu fosse colocar aqui a minha bússola, ó, a minha bússola, repara que ela está apontando aqui, ó, na direção norte-sul, mas é magnético. Ela não está inclinadinha aqui, ó, na direção da inclinação da Terra, na direção dos polos geográficos, tá vendo? Então a bússola ela fica orientada para o magnético e não para o geográfico, se a gente for bem cuidadoso, ok? Então esse item está errado. 106, item de número 106 diz: na situação da figura a seguir, ilustra um fio metálico percorrido por uma corrente elétrica aí, apontando no sentido do norte geográfico. Caso uma bússola seja posicionada próximo do fio, sobre ele, a sua agulha tenderá a se desviar no sentido dos ponteiros do relógio. Bom, galerinha, o sentido dos ponteiros do relógio é o sentido horário, né? Podia ter dito logo assim, né? Que ia ser mais claro. No sentido dos ponteiros do relógio fica até esquisito. Mas ele está propondo que a gente tem um fio condutor, então imagina, vou usar aqui a caneta como fio condutor, tá? Nós temos o fio condutor, a corrente elétrica é para cima e você tem que identificar qual é o assunto que ele está trabalhando. O professor, ele está trabalhando campo magnético, né? Em condutores, isso. Campo magnético em condutores. Professor, você está trabalhando com campo magnético em condutores, talvez tenha a regra da mão direita aí, não tem? Com certeza, a regra da mão direita. Você lembra? Dedão. O dedão que você usa para quê o dedão? Para que você usa o dedão? Fala aí. Para que você usa? Então, além de dar joia, você também, né, usa para fazer a regra da mão direita. O dedão aponta na direção da corrente elétrica, por exemplo, tá? Então, dedão no sentido da corrente. E os outros dedos, professor? Os outros dedos apontam na direção do campo, beleza? Os outros dedos apontam na direção do campo. Então, aqui, ó. Você vai passar a mão abraçando o condutor, contornando o condutor com a tua mão. E aí você vai conseguir dizer qual é a direção das linhas de campo, né? Então, as linhas de campo, perceba, elas estão aqui, ó, circulando o fio condutor nessa direção aqui, ó, tá vendo? Então, as linhas de campo estão nessa direção. Mas olhando no plano do papel, deixa eu pegar aqui, ó. Olhando no plano do papel, aqui, plano do papel, da minha apostelazinha aqui, ó. Essa aqui tem quase 800 questões, né? Mais de 800 questões da UNB. Mas que são os 3 anos, né? A do PAS tem 300. Ó, se você tem aqui o papel, se você tem um fio condutor aqui em cima do papel, nesse sentido aqui, imagine aqui, ó, minha caneta, tá? Imagine aqui minha caneta. Aí o que acontece? Dedão aponta no sentido da corrente. Aí aqui, ó, repara que não dá para circular o papel porque o meu dedo bate. Tá dizendo o seguinte, que nessa direção, nessa região aqui, o que está acontecendo aqui, galerinha? Se os meus dedos estão batendo aqui é porque o campo magnético está entrando no sentido do papel. Está entrando no papel. E se eu pudesse dar a volta por baixo lá da caneta, o que ia acontecer do outro lado? Meus dedos iam sair. Pode cair não, que é caro. Então, meus dedos eles iam sair do plano do papel. Entra no plano do papel de um lado, sai do plano do papel do outro, né? Então, na direção que ele entra, aí é sul, porque as linhas de campo entram no sul. No lado que sai, do outro lado, né? Então, sul, deixa eu segurar assim. Sul por onde entra, norte por onde sai. Então, se as linhas de campo estão saindo desse lado, norte. Estão entrando desse lado, sul. Então, acaba que você, né, tem de um lado sul, do outro lado norte. Se eu fizer isso aqui no papel, né,
Aí vai ficar assim, ó. Tá entrando desse lado e tá saindo desse lado. As minhas linhas de campo, elas estão circulando, né? Esse fio condutor dessa forma aqui, ó. Espera aí. Deixa eu desenhar primeiro as linhas de campo. Ó, elas estão circulando o condutor mais ou menos assim, beleza? Lógico que o meu não tá perfeito, né? Mas seria mais ou menos isso. Então, ó, ela passa aqui na frente do condutor. Aí meu condutor ele tá aqui, ó. Passando por aqui. Peraí. Peraí que vai dar certo. Peraí que vai dar certo. Peraí que vai dar certo. Aqui tá meu condutor, beleza? Aí minha linha de campo passa aqui na frente dele e aponta pra cá. Aí aqui ela tá, ó, lá passando por trás. Aí aqui, ó, ela tá em direção a entrar no condutor. Aqui ele tá saindo do condutor, sacou? Então, é mais ou menos assim que tá acontecendo. Imagina um 3D acontecendo aí no papel, tá? Então, desse lado aqui, olhando, né, no plano do papel, desse lado ele tende a entrar. E desse lado aqui ele tende a sair, beleza? Embora aí meu desenho não tenha ficado, né, uma das melhores ilustrações, é isso que está acontecendo, beleza? Aonde entra é sul e aonde sai é norte, tá? Se eu fosse posicionar uma bússola como ele propôs, então vamos botar a nossa bússola aqui. Se eu botar uma bússola bem aqui na frente dele, o que vai acontecer, professor? Se eu colocar uma bússola bem aí na frente? Bom, se tu colocar uma bússola aqui na frente do fio condutor, o norte repele o norte. O norte empurra o norte para cá. E o sul puxa o norte para cá, porque o norte com o sul, inclusive, dá atração, né? E repara que o sul vai ser atraído pelo norte. Assim como ele vai ser repelido pelo sul, ele vai ser atraído pelo norte. Então ele vai acabar, né, vindo para apontando para essa direção, né? A força magnética de repulsão e atração atuando mutuamente aí no polo sul, beleza? Isso vai fazer com que essa agulha gire nesse sentido aqui, ó. No final das contas, vai produzir um torque, né, esse par de força aí atuando vai produzir um torque. E esse torque vai fazer com que ela gire nesse sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio. É isso. Portanto, o item estaria certo, meus queridos. Não era uma questão difícil, nenhuma delas, embora eu tenha falado muito, você poderia ter feito muito mais rápido essa questão, beleza? Você podia ter ido direto ao ponto, se tá tudo fresquinho na sua cabeça, você consegue levar 1 minutinho em cada questão para responder, não consegue? Eu imagino que se você demorar 3 minutos em cada item desse é muito. Pensando é muito, tá? Então é isso. Forte abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento aí, né? Alguma coisa, alguma sugestão, deixa aí no comentário. Eu vou ler e vou responder com todo carinho, beleza? Forte abraço para vocês. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram e até o próximo vídeo.